Opa, muito bom dia. Estamos começando aí a primeira edição do Mesa Quadrada, 22ª rodada do Brasileirão, com os seguintes destaques. Atlético volta de São Paulo com 2 empates na barragem, com o destaque o pênalti perdido por Rodrigo Hulk. Cruzeiro sai na frente e leva a virada no segundo tempo, de novo com o CSA, com o destaque a briga generalizada no final do jogo. Ale, com um gol magnífico, coloca água no chope do Flamengo. Muito bom dia, tamo junto, vem com Mesa Quadrada, você também, vamos lá. E já apresentando aí, já chamando nossos comentaristas, muito bom dia, professor Cristiano, seja bem-vindo no Mesa. Bom dia, Gilmar, bom dia a todos aí, cara. Bom dia, professor Célio, seja bem-vindo aí nessa primeira edição do Mesa Quadrada. E o nosso jornalista aí, produtor do Mesa, que nos acompanha já há anos, professor Leonardo, bom dia. Bom dia. Tamo junto aí. Vamos começar aí, né, o Mesa Quadrada, a primeira edição, mas antes de começar eu quero convidar o internauta para quê? Para ir rapidinho lá no nosso canal, dar aquele like, se inscrever no canal, e como é que é o lema? Vem para a Mesa Quadrada, você também. Vamos começar aí falando, né, de ontem, da 22ª rodada aí do Brasileirão, esse foi da Série A, né? Mas vamos falar aí da Série B. O Cruzeiro saiu na frente, mais uma vez, 1-0, fez o dever de casa, a Raposa fez o dever de casa, mas levou a virada de novo para o CSA, 2-1. E destaque aí a confusão generalizada. Vocês da mesa aí podem chegar, se apresenta aí, ó, os magistrados, o que veio fazer aí no programa. Pode começar a comentar aí, pode sentir à vontade aí. Ô, Gilmar, o jogo, né? Vamos falar do jogo primeiro, antes da confusão. O primeiro tempo ele foi até equilibrado, tá? No máximo equilibrado. O gol do Cruzeiro ali, para falar a verdade, foi um cruzamento despretensioso da intermediária, que saiu um gol. E no segundo tempo, o CSA e o Moza engoliu o Luxemburgo, né? Então o CSA dominou o meio de campo, poderia ter feito mais. Então foi um jogo, foi uma vitória sem muito o que contestar, né? Aquele menino, o camisa 10 do CSA, o Gabriel, enfiando bola do meio de campo e o cara entrando sozinho para fazer o gol. Então, assim, um cenário de terror pro Cruzeiro mesmo, né? E a minha análise do jogo foi essa. Vocês acham que o Cruzeiro está fazendo o dever de casa certinho, mas o time está um pouco ansioso para poder obter o resultado, com a torcida presente, a torcida cobrando, e o Cruzeiro está nessa missão de subir? Você acha que o Cruzeiro ainda tem chance de subir? A Raposa pode sonhar ainda com a Série A? Pô, Gilmar, vamos ser sério aqui, né? Assim, a gente brinca e tal, mas tem que ser sério. Nem quando o Luxemburgo veio, sabia que o Cruzeiro ia subir. Quando o Moza caiu, o time era terra arrasada. Então, chegou o Luxemburgo, o time joga daquele futebol burocrático, o CSA é um time mediano, você viu que até a última rodada estava com 35 pontos. Quer dizer, com a vitória foi lá para 7, ainda está longe também. Então, assim, não é um time que joga bem, que joga bonito, joga burocrático, você vê a quantidade de empate que o time joga. Então, indo além do jogo de ontem, na verdade, o Cruzeiro jogou o mesmo futebol que tem jogado sempre. Só que o que vai acontecer? Na maior parte das vezes ele vai empatar ou perder, porque o time é ruim, e aí, eventualmente, vai ganhar um jogo aqui e outro ali, por sorte. Igual Vocês estão vendo a tabela aí, Cristiano? Estou vendo aí. Então, assim... 13 pontos do G4, né? Ver o jogo do Cruzeiro sinceramente, é só por obrigação profissional daqui, agora da rádio, do canal, porque para ver jogo de futebol, sem chance. O jogo de ontem foi horroroso, como sempre. E não faltou fé, né? Café estava lá. Luxemburgo gosta de posse de bola. Basicamente é isso. Ô Cristiano, só em cima do que você está falando, eu acho, na verdade, venderam uma ilusão pro Cruzeiro, a verdade é essa, porque malandro foi o Filipão, porque o Filipão já chegou falando que o foco era não cair para C, ganhou uns 3 joguinhos ali com o Sal Grosso,
cumpriu a meta e saiu por cima. O Luxemburgo chegou vendendo um acesso né, negando a realidade, e por mais que ele tenha feito um bom trabalho, ele vai sair lá no final desgastado com a torcida. Só para a gente continuar um pouco ainda mais falando do Cruzeiro, vocês acompanharam aí a tabela de classificação aí. Gilmar caiu. Enquanto o Gilmar volta... Ô Célio, você podia falar da probabilidade, eu vou projetar na tela aqui, a probabilidade de acesso do Cruzeiro para a Série A, segundo a UFMG, tá? Então, classificação para a primeira divisão. Vamos ver lá a probabilidade do Cruzeiro. Cadê? Pois é. Zero. Isso aqui não é 17% não, tá, gente? É 0,17%. Muito baixa, né? Isso quer dizer que se esse campeonato for realizado com essa situação 100 vezes, ainda assim é pequena a chance de, em uma delas, o Cruzeiro subir partindo do atual quadro. Estava aí agora há pouco na tela a classificação e o Cruzeiro está com 31 pontos em 26 pontos. Significa que se ele ganhar os 12 jogos restantes, ele fecha o campeonato com 67. 67 pontos é uma pontuação que não dá garantia do time subir. Esse ano, se a projeção do G4 da Série B for mantida, se os times das 4 primeiras posições nem piorarem, nem melhorarem seus aproveitamentos, o G4 termina uma nota de corte em torno de 65 pontos. Nós estamos falando, então, que hoje, sem contar com uma melhora nem uma piora dos times do G4, o Cruzeiro precisaria ganhar 11 e empatar 1 dos 12 jogos que faltam. Se o G4 melhorar um pouco de projeção, já aconteceu. Já teve um ano que o quarto colocado, que foi o Vitória, foi com 71 pontos que subiu. Quer dizer que se o Cruzeiro ganhasse todos os jogos, ainda não teria condição de subir. E, por outro lado, se você contar que o G4 ainda pode perder um pouco de fôlego e essa nota de corte melhorar, essa nota de corte nunca foi inferior a 59 pontos na história. 2 vezes, times com 60 pontos se classificaram, mas isso é coisa rara. Normalmente, entre 62 e 63, você começa a ter alguma esperança. Nós estamos falando, então, que se o Cruzeiro não ganhar 10 jogos dos 12 que faltam, não dá nem para sonhar, não dá nem para criar expectativa. Como eu disse, certeza, nem ganhando os 12, mas expectativa tem que ganhar pelo menos 10. Por isso, vamos ser francos, como disse o Cristiano para o Gilmar, não dá para ficar floreando, não sobe mais. Esse ano... E sabe o que eu acho que é pior do que a matemática? É o dentro de campo. Porque, como se não bastasse a matemática, o Cruzeiro não está ganhando de ninguém, né? Até pouco tempo atrás só empatava. Então, como é que você vai acreditar numa campanha dessa, né? Se tivesse jogando bem. E o fora de campo também, né? Do Cruzeiro, que não está sendo bom, né? Em respeito aí a essa massa, né? Essa torcida. Desculpa aí, nessa morgilha. O programa é ao vivo, a gente tem que ter em respeito essa torcida aí do Cruzeiro, né? Que fé não está faltando para o torcedor está fazendo a parte dele, o torcedor está fazendo, mas o time é igual o Cristiano falou, né? O time não se ajuda, o time é ruim, vamos falar, o time é ruim, né? O time é ruim, mas enfim, virando a página aqui... Pera aí, Gilmar, antes de virar a página, é porque eu fiz uma continha aqui dessa probabilidade da UFMG, 0,17% de chance de subir. Aí eu fiz um cálculo como moeda, né? Se você fizer 9 lançamentos de cara ou coroa com moeda, essa chance do Cruzeiro subir é análoga à seguinte situação. Você tem que lançar a moeda 9 vezes e em todas as 9 vezes tem que dar a mesma face. Tem que dar sempre cara, por exemplo. Então a chance de você lançar 9 vezes a moeda e todas as 9 dar cara, matematicamente é a probabilidade do Cruzeiro subir. Mas era só esse comentário aí, pode... E não só para concluir, né? E não é falta de incentivo, não é falta de força da torcida. A torcida compareceu, a torcida fez a parte deles, empurrou o time, mas o time não corresponde dentro do campo, né? Vamos ver aí o que vai ficar aí a cena dos próximos capítulos aí do Cruzeiro. Virando a página aqui, vamos falar, né, de outro mineiro, que é o Coelhão, é o América, que empatou no finalzinho lá, o Flamengo ganhando de 1-0.
e o América achou um gol lá, né, de cabeça do Alê. O América está sendo considerado o time dos empates, né? Mas o América parece que está na 15ª posição. Aquele gol do Alê fez o América ir, parece que para a 15ª posição. Acho que esse resultado foi bom, não foi para o América? Por estar perdendo o jogo contra a equipe forte que é o Flamengo, candidato ao título aí. E aí, o que vocês acham? Contra o Flamengo, né? Empatar contra Flamengo e contra Atlético hoje é um baita resultado, né? Em função do adversário. E eu assisti o jogo, Gilmar, acho que o América, dentro das suas limitações, jogou bem, fez um jogo quase que de igual para igual com o Flamengo, também criou chances, né? Teve, inclusive, uma falta muito dura do lateral do Flamengo no aquele ponto, no Ademir, né? Puxando o contra-ataque, foi uma tesoura por trás, e com VAR não aconteceu a expulsão. Achei isso, assim, estarrecedor ter acontecido. Mas você sabe que o VAR é meio complicado, né? VAR é complicado para Corinthians e Flamengo, né? A análise de VAR para Flamengo e para Corinthians é bem diferente dos outros times, né? Já que você tocou bem diferente. Eu acho que a sorte do América foi que aqueles 7 minutos de acréscimo, porque o jogo não teve muitas paradas, não teve VAR, não teve cera, não teve 7 minutos, estava 0-0 o jogo. Eu acompanhei o jogo inteiro. Bota 7 minutos de acréscimo, você estava ali um placar de 0-0, o que possibilitou o América buscar o empate. O Flamengo fez o gol, parece que foi uns 44 ou 45, não foi? Foi isso? Quando o América empatou, eu falei assim, agora só falta o VAR vir e falar que o gol do América foi irregular, né? Mas o América está de parabéns, somou aí mais um ponto, está de parabéns aí a torcida americana, que deu força. E, enfim, em contrapartida, né, sério, Cristiano, esse empate foi bom pro Atlético, né? O Atlético, apesar do Atlético vir... O Léo está falando da sorte do América. Na verdade, a sorte do América é que o Renato Gaúcho é o técnico, que gosta de jogar com o time reserva toda vez. Já fazia isso com o Grêmio, né? Todos os anos que ele ficou direto, lá, né? ele dava sempre as Copas. O Flamengo veio com 9 reservas, gente. Pelo amor de Deus. 9 reservas e um time totalmente desentrosado. O time do América é horroroso. Horroroso, sim. Mas os principais jogadores estavam lá, Cristiano, que é o Pedro, é o Bruno Henrique. Pedro, Bruno Henrique e acabou. O resto era reserva. Então, assim, nem o goleiro veio. Nem o goleiro. Então, o time do América é horroroso. É outro time também que veio só para jogar, para cumprir tabela. Se não cair, é lucro. Se não cair, a verdade é com essa. Certeza. Com se certeza. Não cair, é lucro. Então, assim, tem alguns caras bons lá. O Ademir, depois que fez o pré-contrato com o Atlético, acho que deu um gás no cara. O cara tá jogando até bem. Com certeza. Também eu ia citar isso aí. Reserva para o Savarino. Então, a questão é que deu sorte do Renato Gaúcho ter essa característica e de achar um gol na bacia das almas lá. Fazer o gol aos 49 do segundo tempo não é para qualquer um, não. O Alê é bom nessas cabeçadas, né? Mas eu vou botar uma pimenta nisso aí, né? Falar em pimenta, não pode nem falar de pimenta aqui, porque é meio confuso, né? Negócio de pimenta. Deixa eu falar, vou botar uma pimenta no negócio aqui. Mas o América não melhorou com aquele argentino lá, o Zarate? Zarate mesmo o nome dele? Aquele argentino lá? O Mauro Zarate, né? Mauro Zarate, é isso aí, Mauro Zarate. Tem muita gente que está incomodado um pouco com a lentidão dele com a bola, mas eu vejo bastante qualidade, bastante visão de jogo. É um jogador experiente que traz para o América uma maturidade que esse time não tem. É um jogador que já jogou muita decisão, foi titular do Boca há muito tempo. Ele não vai se apavorar de ver do outro lado uma camisa do Flamengo, não vai se apavorar de ver do outro lado uma camisa do Corinthians. Fez uma baita partida, inclusive, com o Corinthians semana passada. Com certeza. E ontem, de fato, aquele sol, 11 da manhã, a única pessoa que estava confortável naquele sol era o Renato Gaúcho, que estava com uma blusa aberta e um colarzão. É o estilo dele, né? Parecia Renato Portaluppi, né? O estilo dele. Né? A resenha dele na beira do campo ali não agregava nada para o time do Flamengo. Era aquela resenha de vão jogar, dá a volta, a marca, não marca. Quer dizer, não tinha nenhuma organização mais elaborada. Já ganhamos mesmo. Né? Ele, de fato, tratou o jogo como uma obrigação. Se ele pudesse, ele nem viria em Belo Horizonte jogar esse jogo. O que o Cristiano falou, realmente, o Renato Gaúcho
Ele ficou acostumado no Grêmio com uma situação de que se ele ganhasse uma Copa do Brasil, ele podia ficar de férias todo o Campeonato Brasileiro, e no Flamengo ele não vai ter vida fácil com essa opção. Já dá para ver que a torcida do Flamengo está bastante irritada com as opções com dele. certeza. Com tantas reservas, deixou os titulares, inclusive no Rio, nem colocou alguns jogadores que poderiam ficar no banco para jogar 20 minutos no segundo tempo. Daqui a pouco a gente vai falar do jogo do Atlético, mas o Cuca, por exemplo, fez isso, e a torcida do Flamengo não está perdoando essa atitude do Renato Gaúcho, não. Porque a torcida do Flamengo é como a torcida do Galo, né? Eles cobram muito, porque, apesar de tudo, acho que o Flamengo e o Atlético e o Palmeiras hoje são os candidatos diretos ao título. Vocês concordam? É por isso que acha essa cobrança maior. Vocês concordam com isso? Claro. Agora, só puxando, fazendo uma correção minha aqui, porque eu falei que o Renato Gaúcho era esse mesmo desde os tempos de Grêmio, na verdade, muito antes. Quem aí talvez se lembre, quando o Fluminense perdeu aquela final da Libertadores, foi naquela época que o Renato falou que agora nós vamos brincar no Brasileiro e tal. Vamos brincar, né? Então, assim, isso é antes do Grêmio. Então, o cara já tem essa característica. Então, agora, nesse ponto, o Flamengo vai vir com mais times reservas em outras situações. Bom para o Atlético. Agora tem que aproveitar. Ele disse na coletiva... O cenário caiu hoje, mano. Ele disse na coletiva, o Renato Gaúcho... O programa é ao vivo, né? O programa está começando ao vivo. Ele disse na coletiva que ele não poupou, que quem não foi para campo é porque não tinha condição física mesmo. E esse é o ano da verdade para o Renato Gaúcho, porque vocês se lembram que quando ele estava no Grêmio, ele transferia a responsabilidade para o Flamengo e para o Atlético. Ah, porque eu não tenho 200 milhões de time, não sei o que, na mão, não sei o que. Se eu tivesse, isso e aquilo. E agora ele tem. É a hora da verdade, né? Então o Renato Gaúcho ainda não provou, não lembro de um bom trabalho dele em pontos corridos. Nesse aspecto, eu tenho muito mais esperança no Cuca. Eu acho que o Cuca é muito mais treinador do que ele. E acho que o Atlético tem que depositar todas as fichas nesse Brasileirão. Ô Gilmar, você falou da Pimenta aí, mas no Cruzeiro a gente acabou não comentando, né, da confusão, né? Foi uma confusão generalizada, né? Na verdade, igual eu volto a falar, voltamos no Cruzeiro novamente, na Raposa. Eu acho que o jogador do Cruzeiro está muito ansioso para ganhar, para subir. Eu acho que o Cruzeiro tem que trabalhar mais essa parte aí. O cenário acabou de cair aqui, não repara não que o programa é ao vivo, está caindo tudo, né? Está caindo tudo. Não vamos falar em cair, porque está caindo tudo aqui. Então, na verdade... Estou falando do Cruzeiro, por isso. Será que é isso? Não, eu vou falar uma coisa. Eu acho que a polícia, né, ela fez a parte dela, né? Se teve exagero, a gente não sabe, né? Eu não sou perito para falar nisso aí. Mas acho que o Cruzeiro precisa mais colocar, né, os nervos no lugar, respeitar mais essa torcida que comparece, que vai, que dá força. Né? Você vê o torcedor lá com a camisa da fé, sentado na arquibancada lá. Né? A brincadeira que motivou essa confusão foi o Fala Zezé, do jogador do CSA, porque tudo bem, é uma brincadeira ali, mas quem errou foi o Thiago Neves, que desrespeitou o CSA lá atrás. Isso é o efeito Thiago então, Neves ainda. Se um jogador do Cruzeiro desrespeita o CSA, ele dá liberdade pro CSA brincar em cima disso a partir de agora, fazer o quê? E é muito curioso, né? Como que aquela declaração bizarra do Thiago Neves, daquele áudio, ele conseguiu gerar uma rivalidade interestadual aleatória. Até pessoal dele, né? Com todo mundo, né? Com o próprio torcedor do Cruzeiro e com o do Atlético. Sim, né? Você vê que os jogadores do CSA já é um elenco totalmente diferente daquele de 2019, quando o CSA estava na Série A, e os jogadores ainda compram a mesma briga de 2019. Nós já estamos em 2021, já é a sexta vez que os times se enfrentam nesses 3 anos. O Cruzeiro não venceu nenhuma das 6, e o time do CSA joga com gana de vencer, como um clássico mesmo. Então, um negócio assim, totalmente... nunca poderíamos imaginar que aquela declaração dele ia virar uma coisa quase que eterna de rivalidade. Agora, é só para ilustrar aí um pouco, né, para a gente, né, quebrar o clima um bocado, antes de entrar no Atlético, líder isolado do Brasileirão, Série A,
Eu acho que a estratégia do Vanderlei Luxemburgo foi até boa, né? Botar o Cruzeiro com a camisa verde, né? Para tentar enganar o adversário, deu até certo, né? Mas foi igual o filme do Scooby-Doo no final lá, né? Quando tirou a máscara, era o CSA que estava lá do outro lado, né? Mas não, enfim, eu acho que o Cruzeiro, essa torcida tem que ser respeitada, o Cruzeiro tem que dar mais o sangue, parar de colocar os nervos no lugar e jogar bola. Né? Igual esses números aí que os comentaristas deu, o Cruzeiro precisa ganhar, precisa fazer a parte dele. Então vamos virar um pouco aqui, parar um pouco, né? Sair de... Isso, Gilmar. Vai lá, Sérgio. Diz que uma imagem vale mais que 1000 palavras. Então, eu não vou ficar falando muito, eu vou só compartilhar aqui, ô Léo, você consegue compartilhar para mim aí? Eu busquei aqui o Twitter oficial do CSA, que postou ontem. Olha lá. Comenta pra gente aí. Parece que o Cristiano caiu da live, né? Mas a postagem que ele estava mostrando foi, de fato, o perfil oficial do CSA Esporte Clube, do Clube Esportivo Alagoano, Clube Esportivo Alagoas. Até desculpa, porque eu não sei exatamente a sigla CSA, mas o Twitter oficial do clube postou aquela música, que isso, elas estão descontroladas, aquele funk de uns 15 anos atrás, que as torcidas cantam no estádio umas para as outras, provocando quando alguém perde a cabeça. E o próprio clube postar isso no perfil oficial ilustra, como o Cristiano quis dizer, com imagem mais do que qualquer argumento, como que virou uma rinha essa disputa. Uma rivalidade, né? Até cair, tá vendo? Eu tô falando aí, até cair. É assim, né? Mas eu expliquei a postagem aqui, Cristiano, porque eu tinha visto isso ontem e, de fato... Ela tá Bom, aqui, gente, coloca na tela aí pro pessoal. Coloca na tela novamente aí, o Cristiano dá uma pincelada para nós aí. Isso aí é o Twitter oficial do CSA, hein? Para soltar isso aí depois do jogo, realmente, cara, a situação tá muito feia pro lado lá deles, viu? Então tá. Então, vamos aí ver a cena dos próximos capítulos, né? O que vai acontecer. No próximo programa a gente vai trazer aí tudo aí sobre o mais de Cruzeiro, mais de Coelho. Agora vamos falar de Série A. Vamos falar do líder isolado, Atlético Mineiro, que empatou lá com o Palmeiras, né? Pela Libertadores lá em São Paulo. E tem um jogo de volta, né? Na terça-feira. E empatou também com o São Paulo 0-0 por Brasileirão. Vocês acham que o Atlético deixou escapar aí uma chance de abrir mais 2 pontos? Campeonato Brasileiro, Gilmar, é sinônimo, com uma palavra, é sinônimo de regularidade. É besteira você achar que você vai ganhar todos os jogos. Com certeza. Ganhar todos os jogos é regularidade. Mas isso não acontece. Nem no próprio Flamengo de 2019, que, né, estourou lá de ganhar, ele ganhava todos. Ninguém vai ganhar 100%. Então, eu ainda vou além e falo assim, eu nem me preocupo, eu não estou falando assim, extrapolando até um pouquinho esse ano, eu nem me preocupo muitas vezes com o retrato da rodada, se você está em primeiro, está em segundo. O importante é você fazer uma boa pontuação e estar sempre regular. No final das contas, o último retrato é o que vale, é o retrato da 38ª rodada. Então, o Flamengo, por exemplo, o Flamengo ano passado, ele ficou pouquíssimas vezes na primeira colocação. E foi campeão, né? Ele atingiu a primeira colocação. Na última rodada, ele foi campeão. Foi campeão. Então, o pessoal tem que botar na cabeça isso. E o Atlético está fazendo a parte dele. Está sempre regular, ganha a maioria, empata um aqui, outro ali. Empatar com o São Paulo lá, não tem nada de terra arrasada. O time jogou bem. É o que o Cuca falou, inclusive, na coletiva. O time não fez gol a 2 jogos, mas pegou 2 times bons. O São Paulo é um time 2 times respeitados, né? O São Paulo é um time bom, não precisa nem falar do Palmeiras. São 2 jogos fora de casa, são 2 jogos importantes. Então, assim, isso é absolutamente normal. O que não é normal é começar a empatar demais, perder demais. Aí não é normal. Mas empatar um jogo aqui e outro ali, absolutamente normal. E o time jogou bem, isso é o mais importante. O Hulk não vai fazer gol no jogo. Pois é.
Eu acompanho muito esse sentimento do Cristiano aí, da importância da regularidade. Eu sei que tem muito atleticano que terminou de cabeça meio quente sábado, achando que o Atlético desperdiçou pontos, como se fosse obrigação ganhar todos os jogos. A gente tem que pensar que numa rodada que o Atlético enfrentou o São Paulo no Morumbi, ele manteve a distância para o Flamengo e aumentou um ponto a distância para o Palmeiras. Ou seja, foi uma rodada, no final das contas, muito positiva. Dentro de campo, o que o time jogou foi dentro ou até acima do esperado quando você tem Tietê, que é um reserva que é muito relevante fora por questão contratual, Diego Costa, titular contundido, o Savarino, que possivelmente ou vai ser um titular ou um reserva imediato, fora também contundido, Nacho poupado inicialmente, Jair poupado, Mariano poupado, Keno com uma virose. Só que eu falei de 7 jogadores que ou são titulares ou são reservas muito utilizados. Nesse cenário, você ainda conseguia entrar no campo do adversário, um gigante como São Paulo, no Morumbi. Tudo bem que São Paulo não vive seus momentos mais gloriosos, mas encarar, jogando de igual para igual, em alguns momentos jogando melhor que São Paulo, não dá para cobrar tanto mais assim. Eu tenho uma pequena preocupação com esse cara aqui, ó. Esse aqui jogou cansado, nitidamente cansado. Ele foi caçado em campo. A gente também não pode ignorar que o futebol brasileiro parece que tem uma regra específica de arbitragem para faltas no Hulk e para faltas do Hulk. Aparentemente, como ele é forte, ele aguenta apanhar, então ele pode levar pisão toda hora no tornozelo, ele pode levar trancos nas costas o tempo todo, mas não estou culpando a arbitragem por nada, não. Ele realmente dava para ver que estava com dificuldade de explosão. Além da marcação eficiente, além das faltas, ele estava, sim, mais cansado que o normal. Natural, mesmo ele sendo essa máquina física e pedindo para jogar sempre os 90 minutos, chega uma hora que dá uma cansada. E ele, apesar de uma técnica super apurada que ele tem, ele depende muito da parte física para conseguir desenvolver as jogadas com a característica própria dele, de arrancada, de proteção. E eu espero que para amanhã ele esteja, não precisa estar 100% não, que ele esteja 80% fisicamente, e ele é o jogador com mais potencial de decisão no Brasil, na minha opinião. E ele, esse pênalti que ele perdeu no jogo de terça-feira, que esse pênalti seja esquecido caso o Galo classifique. Caso o Galo não se classifique, esse pênalti faça falta, a gente vai chorar esse pênalti pro resto da vida. Mas, assim, ainda assim, a gente tem que entender que faz parte do futebol. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. O Atlético pode ser eliminado e pode faltar exatamente um gol que pode ter sido esse gol de pênalti. Então, sobre o Hulk, vamos com calma. É o jogador mais decisivo do momento. Vamos ver o que aconteceu amanhã. Mas sábado me preocupou um pouquinho a questão da explosão do vigor físico dele. Ainda sobre sábado, só para concluir, aconteceram algumas coisas que mostraram a importância que o Cuca está dando para esse time. O que o Cuca fez com os jogadores que ele resolveu poupar foi, levou para o jogo. No segundo tempo, quando o Jair e o Nacho entraram, o jogo mudou, o volume de jogo do Atlético cresceu demais. O Atlético teve boas finalizações, teve uma finalização do Arana de longe, que quase foi um golaço, e depois uma de perto, numa tabela, que foi Arana com o Nacho pela entrada da área do lado esquerdo. O Arana com o Nacho, o Hulk escorou para o Arana chutou de primeira. O Thiago Volpe, que a torcida do São Paulo está querendo matar pela quantidade de falhas seguidas, buscou a bola na gaveta, no reflexo, a bola ainda pegou na trave, foi a defesa do jogo, aquelas ironias que acontecem no futebol. O grande ponto fraco do São Paulo foi quem segurou o 0-0. Fechou o gol, Volpe. Então, no final das contas, a gente tem que ter paciência. O time está, sim, empenhado em ser campeão. Nos acréscimos, teve um jogador de São Paulo que caiu. Dava para ver os jogadores do Atlético incomodados com aquilo, querendo, tá fazendo hora. Ou seja, queria um jogo. Você não faz gol a hora que você quer, mas é importante você querer fazer o gol o tempo todo. E o time do Atlético quer. Eles estão, aparentemente, eles conseguiram entender a importância desse título para a torcida, e isso, para mim, é fundamental, ainda mais com essa vantagem que o Atlético já tem a
a sua vantagem acumulada aí ao longo dessas 22 rodadas até agora, se o time entender, os jogadores entenderem a importância que a torcida dá para esse título, eles não vão deixar esse título escapar, a não ser um motivo de força maior, como três novos surtos de Covid no elenco, que são coisas que a gente não tem como prever. Mas se tudo continuar na toada que está, o Atlético tem chances grandes de fazer história esse ano nesse Campeonato Brasileiro. É o Mesa Quadrada pedindo passagem. Eu estou aqui com os comentaristas, professor Cristiano, professor Célio, professor Leonardo Gabriel. E eu te convido para você se inscrever lá no nosso canal, Mesa Quadrada. Tamo junto aí. E você pode vir para a mesa também. Mais alguém aí, senhores? Eu queria perguntar Pede o like, Gilmar. Tem que pedir o like. Eu queria perguntar ao Célio qual que é a possibilidade do Savarino voltar para terça-feira contra o Palmeiras. Boa. O Savarino está treinando com bola desde o final da última semana. Algumas pessoas até especularam na possibilidade de ele estar no banco contra o São Paulo. Os times há algum tempo já não divulgam mais prazo de recuperação, né? A gente que é das antigas aí lembra que falava até o dia que o cara ia voltar. Machucou, aí a primeira notícia que você queria saber era que dia volta. E os clubes anunciavam, mesmo que isso às vezes fosse frustrado pelos fatos. Mas o Savarino, aparentemente, ele vai estar à disposição do Cuca, porque ele já está treinando com bola, a parte médica já está liberado. Cabe ao Cuca a opção de levá-lo para o jogo ou não. E eu acredito, ainda mais que o Diego Costa, a chance já é um pouco menor de estar à disposição. O Diego Costa, né, Célio, vamos ser francos. Por mais que o Atlético esteja escondendo um jogo, é impossível ele voltar. Com estiramento ali, em uma semana, é sem chance. Costa, a gente está falando do cara que para jogar a final da Champions fez tratamento de, sei lá, placenta de sei lá o quê. É um cara que, assim, o que existir na medicina, na fisioterapia, possível para esse cara entrar em campo, ele vai fazer. Mas não tem mágica. Uma semana, eu não acredito. Acho que sequer se justifica se ficar desesperado. A gente tem que lembrar que o Atlético está onde está nas 3 competições, com chances reais de título, jogando esse futebol, sem depender do Diego Costa. É claro que ele é um jogadoraço, que tem tudo para ajudar mais ainda, mas a ausência dele coloca o Atlético da mesma forma que estava antes. Ele não é graças a ele que o Atlético está na semifinal da Libertadores. Não é graças a ele que está na semifinal da Copa do Brasil e é líder do Campeonato Brasileiro. Ele vai somar, mas ainda não é o cara que você pode ficar desesperado por ter que jogar sem ele, porque ele acabou de chegar. O Savarino, por sua vez, ele pode, caso o Cuca entenda que ele já pode entrar jogando, vai me surpreender. Mas eu acredito que o Savarino vai ser o jogador para o segundo tempo, porque está voltando, o ritmo do jogo vai ser muito puxado. O Palmeiras também poupou muitos jogadores para terça-feira tá inteiro para enfrentar o Galo. E a defesa do Palmeiras, principalmente pelas laterais, o miolo da defesa é muito bom, mas as 2 laterais são fracas na marcação. O Savarino, que é um jogador que joga pela ponta, ele pode ser útil para entrar nessa defesa, e eu acredito que o Cuca vai tentar explorar esses pontos fracos. Explorar, se for o Marcos Rocha titular, vai tentar explorar as costas do Marcos Rocha. O próprio Gabriel Menino deixa muito espaço. Esses jogadores do Palmeiras são perigosos, mas deixam muito espaço. E eu acho que o Savarino pode ser uma opção assim. Acredito que o titular vai ser o Vargas, que curiosamente virou reserva na melhor fase dele no Atlético, né? Com a chegada do Diego Costa, não tem jeito, ele virou provavelmente reserva. Vai ser o ataque que jogou contra o River, né? Vargas, Hulk e Zaratio. E o Nath pela direita. E o Nath Armando. Por conta disso que o Célio falou, que as laterais representam um ponto frágil do Palmeiras, o Keno é fundamental. O Savarino talvez não vá direto, até como titular, porque ele está sem ritmo. E isso é importante. Você vai entrar sem ritmo num jogo que é decisivo. Até por isso também, pegando um pouquinho do gancho, nem seria, na verdade, conveniente fazer o Diego Costa ir para o sacrifício, ainda que fosse possível, que não é. Porque ninguém sabe, igual o Sérgio falou também, eles não divulgam mais nem que tipo de problema o atleta tem, mas semana passada saiu uma matéria no Super que ele teve um estiramento de grau 2. E estiramento é uma coisa complicada, ela pode se agravar se o cara vai para o sacrifício. Então, se ele vai para o sacrifício,
a gente tem uma dupla possibilidade que é ruim. Ele pode não render o suficiente e ainda pode agravar para o futuro. Lembrando que a gente ainda tem 2 competições importantes para disputar. Então, é por isso, na verdade, que você precisa ter elenco. Elenco serve para isso. O cara está lá. Então, assim, o Savarino, acho que investiu, né? Investiu para ter esse elenco. Né? O Savarino está no banco e tem o Queno para ser titular. O Vargas está entrando num ritmo bom agora. Então, elenco é isso, gente. É porque o problema é que o Atlético ficou tanto tempo acostumado. Quando tinha time bom, era só os 11 titulares, que a gente não tem ideia dessa coisa de rodar o elenco. E isso é fundamental. Então, assim, se não entra o Queno, vai o Savarino. Se o Diego Costa está ruim, entra o Vargas. Se o próprio Hulk não está, você vê quantas vezes o Sacha tem entrado. E o Sacha entra fazendo aquela função. Ele não é o centroavante ali. Ele é o cara que chega fazendo até o pivô, às vezes. Então, é pivô. Isso. Elenco. Então, assim, se não der amanhã, cara, não é por conta disso que o Atlético é o pior time do mundo. Assim como se ganhar também não vai ser o melhor. Mas se perder não vai ser o pior por causa disso. Nós estamos fazendo tudo certo para a coisa fluir. Vamos ver e vamos torcer. Bom, é isso, gente. É o Mesa Quadrada pedindo passagem. Eu gostaria que o Léo colocasse o link do programa aí na tela. Para aquele que quiser assinar no canal aí, quiser visitar o nosso canal, com esse timaço aí do Mesa Quadrada, comentando aí sobre a rodada do Brasileirão Série A, Série B, até mesmo depois Série C, que vamos comentar aqui. Semana que vem, no próximo programa, nós vamos ter um representante aí do Cruzeiro, na bancada, para estar também falando aí da Raposa. E eu não sei se o professor Sérgio quer falar dos números aí agora. Ele já quer falar os números, né? Não, nem é dos números, não. Eu quero falar outra coisa sobre o que então, pode falar. O Cristiano falou sobre a sequência da temporada. Sobre essa sequência da temporada, o Atlético, a gente não sabe se vai passar ou não vai passar amanhã, mas caso passe, dia 27 de novembro tem a final da Libertadores e o Hulk está pendurado. O Atlético pode muito bem ir para a final da Libertadores sem o Hulk. E olha a importância, por exemplo, de o Diego Costa estar inteiro se isso acontecer. Deus me livre. Quer dizer, se passar, o importante é passar, né? Nós estamos falando do Atlético jogando contra o atual campeão da Copa do Brasil, o atual campeão da Libertadores e o atual vice-líder do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras é um baita de um adversário. O Atlético se tornou favorito pelas circunstâncias, mas não é nem de longe um jogo que vai ser uma barbada. Caso o Atlético não passe, é para esse time aí que eu estou falando que a gente vai ser eliminado. Não é nenhuma vergonha, claro que vai ser uma surpresa para a torcida, mas não é nenhuma vergonha, nenhum vexame. Mas se passar, podemos estar sem o Hulk na final. Já imaginaram o tamanho dessa dor? Mas vamos esperar amanhã. Daqui a 48 horas a gente já vai acordar na quarta-feira com a ressaca de uma baita de uma conquista, de uma baita de uma frustração ter sido eliminado aí na terça-feira à noite. A hora que vocês quiserem aí anunciar o quadro dos números, a análise está toda no próprio quadro e eu não vou começar ela por aqui, não. Deixa eu só fechar aqui um segundinho, Gilmar. Fica à vontade, professor, fica à vontade. Sobre o que o Sérgio está falando. Por isso é importante também você ter um técnico bom. Você vê que o Cuca é um cara estrategista, ele sabe não só rodar o elenco, mas ele sabe rodar a própria variação tática. O Atlético jogou contra o São Paulo, começando com 3 zagueiros e jogando bem, que nem é, na verdade, o estilo do Atlético em si, digamos, o oficial. Mas ele sabe jogar com um volante, ele sabe jogar com 2, já jogou até com 3 volantes. Então, o Cuca, ele sabe desses problemas e ele não só sabe, como sabe administrar. Então, no caso do Hulk, por exemplo, é muito provável que a gente veja o jogo amanhã de forma que ele não fique voltando para marcar, pelo cansaço que ele está apresentando. Então, você vai ver o Hulk mais preso lá na frente, sem ficar dando combate naquela primeira bola, inclusive. E sobre essa questão dos cartões, é claro que o elenco vai entrar amanhã protegendo esses caras, não só o Hulk, mas também o Zarate, que está com 2 cartões, está pendurado, e se não me engano, não tenho certeza, o Natan também. Só para o internauta que está acompanhando aí. Só para o internauta que Felipe Melo. Tá, só para o internauta que está acompanhando aí, os torcedores. Ô, professor Léo, você pode dar a classificação aí do Brasileirão Série A? Colocar na tela para nós aí? Vamos lá.
Estão vendo aí? Atlético líder isolado, né? É, 8 pontos à frente do Palmeiras. Se o Flamengo ganhar os 2 jogos que estão faltando, ainda vai ficar com quantos pontos atrás lá? Ainda ficaria com 5 pontos atrás do Atlético. E ainda se ganhasse o confronto direto, ainda teria 2 pontos. 2, né? Então, como por conta disso, já jogou esses jogos e já ganhou esses jogos. Então, o que o Flamengo tem que fazer é jogá-los e ganhá-los ainda. E não tem jogo grátis. Que os 2 jogos por conta disso, fazer então, são 2 jogos fora de casa. É quanto até então, por conta disso, que está mordidaço contra o próprio Flamengo. Para nós termos uma análise melhor, professor Cristiano, professor Léo, professor Célio, vamos para o nosso quadro, os números não mentem? Vamos lá? Eu sou o Célio, vim trazer hoje aqui alguns números para a gente pensar, para a gente refletir. E o tema que eu escolhi hoje foi a defesa do Atlético e do Cruzeiro nessa temporada. Vou começar falando pela defesa do Galo, que está impressionando bastante o Brasil e até mesmo a América do Sul, com os números que está conseguindo construir no Campeonato Brasileiro e na Copa Libertadores da América. No Brasileiro, o Galo tem a melhor defesa da competição, sofreu apenas 14 gols nos 21 jogos que realizou. Para você ter uma ideia, a melhor defesa da história da história do Campeonato Brasileiro de pontos corridos com essa quantidade de jogos, de 38 rodadas, né, foi o São Paulo em 2007, que sofreu apenas 19 gols para chegar ao título. Essa é uma marca difícil de ser batida. Entretanto, o Galo, caso mantenha a atual média de gols sofridos, ele encerra o campeonato com a 4ª melhor defesa da história. Para conseguir chegar perto do número do São Paulo, ele vai ter que conseguir ter um desempenho defensivo nas rodadas que faltam muito parecido com o desempenho das rodadas mais recentes. Para você ter uma ideia, nos últimos 5 jogos no Brasileiro, o Galo não tomou nenhum gol. Outro dado impressionante, dos últimos 11 jogos realizados, sejam eles Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, o Galo sofreu apenas 3 gols, sendo 2 de pênalti, 1 gol contra. Eu sei, gol de pênalti também vale, gol contra também vale. Mas isso mostra, pelo menos, a dificuldade que os ataques adversários estão encontrando para conseguir furar essa defesa extremamente sólida do Galo. O Galo, das 53 partidas que realizou no ano, passou em branco, defensivamente, 30 jogos. São 30 vezes que o Atlético entrou em campo e saiu sem sofrer gols nas 53 partidas realizadas até agora. Enquanto na Libertadores, o time sofreu apenas 3 gols nos 11 jogos que realizou. O time ainda não sofreu gol no mata-mata, são 5 jogos, 2 contra Boca, 2 contra River e 1 contra Palmeiras, sem sofrer gol. Tem 7 jogos que não toma nenhum gol. Os 3 gols sofridos até agora colocam o Galo com a condição nada impossível de igualar a marca do Boca em 1977, quando ele foi campeão com a melhor defesa da história, com apenas 3 gols sofridos. É claro que o torcedor prefere o título. Tanto é que em 2013 o Atlético sofreu 17 gols na campanha inesquecível que levou ao título da Libertadores. Mas esse ano passa muito pelo desempenho da defesa o que o time está construindo até agora. E amanhã, tanto o sonho do bicampeonato da Libertadores pode acabar diante do Palmeiras, como o sonho pode continuar vivo e o recorde pode continuar tangível para o Atlético. Essa defesa de Nathan Silva e Alonso titulares, de Hever e Igor Rabelo quando entram, é uma defesa que está prestes a fazer história. Vamos descobrir. A história pode, inclusive, ser cruel e o Atlético amanhã pode ser eliminado com a melhor defesa da história da Libertadores, caso empate o jogo em 0-0 e seja eliminado pelo Palmeiras nos pênaltis. Seria uma cruel eliminação do Atlético invicto, mas isso aconteceu já em regulamentos malucos, por exemplo, do Campeonato Brasileiro de 1977, o ano que o Boca bateu esse recorde defensivo, o Atlético conseguiu a façanha de ser vice-campeão brasileiro invicto. Mas isso é assunto para um outro dia que a gente pode falar sobre
números improváveis no futebol. O Cruzeiro, por sua vez, eu sei que o torcedor deve estar aí pé da vida e não quer ouvir falar muito de desempenho, especialmente depois da derrota de ontem, mas eu gostaria de trazer sim alguns números, especialmente o que o Vanderlei Luxemburgo construiu com a defesa desse time desde que ele chegou. O Cruzeiro, quando o Luxemburgo chegou no início do mês de agosto, 11 rodadas atrás, o Cruzeiro tinha feito 15 jogos e tinha sofrido nada menos do que 25 gols em 15 jogos. Era uma média superior a 1,5 gols por jogo. Isso colocava o Cruzeiro com a pior defesa dos 20 clubes do Campeonato Brasileiro da Série B. Hoje, a defesa do Cruzeiro ainda é uma das piores. Atualmente, ela é a terceira pior defesa. Tem 2 times com piores defesas, ambos estão na zona do rebaixamento. Mas não é essa a questão. A questão é que desde que o Luxemburgo chegou, o Cruzeiro, em 11 jogos disputados, ele sofreu 9 gols. Ainda não é uma defesa maravilhosa, porém, se essa média, 9 gols em 11 jogos, tivesse sido a média do Cruzeiro desde a primeira rodada, o Cruzeiro teria nada menos do que a 4ª melhor defesa do Campeonato Brasileiro. Nós estamos falando de um time que sofreu até agora 34 gols. Se tivesse tido o desempenho defensivo que está tendo com o Luxemburgo desde o início, teria sofrido apenas 21 gols, caso mantivesse essa média de 9 gols sofridos a cada 11 jogos. Isso talvez não fosse suficiente para o acesso à Série A. Tanto é que o desempenho do Luxemburgo hoje, nesses 11 jogos que ele disputou, não dariam para ele uma das 4 melhores campanhas do Campeonato Brasileiro da Série B, mas daria a 6ª melhor campanha. No mínimo, com o desempenho defensivo que o Luxemburgo conseguiu implementar nesse time do Cruzeiro, o time estaria vivo na briga. Faltando agora 12 rodadas, o time, se estivesse entre 6, 7 primeiros colocados, certamente estaria brigando até o final. O desempenho da equipe com o Luxemburgo só não é melhor, não é graças aos números defensivos, e sim graças aos números ofensivos, que ele não conseguiu melhorar, ele conseguiu até piorar um pouco. Coisa boba, o Cruzeiro nos primeiros 15 jogos tinha feito 18 gols, e nos 11 jogos com o Luxemburgo, o Cruzeiro fez 12 gols, na diferença, acho que na casa de centésimos ou 1/10, mas o ataque do Cruzeiro piorou um pouco com a chegada do Luxemburgo. Mas, repito, não é graças a isso que o Cruzeiro não está mais praticamente com nenhuma chance de acesso esse ano. É graças ao fato de que tomou muitos gols na primeira parte do campeonato. Inclusive, quando o Luxemburgo assumiu, o Cruzeiro era um dos 4 times na zona de rebaixamento para a Série C do Campeonato Brasileiro. Algo inimaginável, estava sim no radar do Cruzeiro quando o técnico foi contratado. Agora, dificilmente esse ano acontecerá o acesso do Cruzeiro. A gente pode até depois falar em outra participação sobre os números de acesso, números de G4, números de Z4, mas não dá mais para esperar naturalmente um acesso do Cruzeiro esse ano. Talvez, se essa defesa tivesse sido acertada desde o começo, a chance estivesse viva, estivesse na briga aí, como vários outros times que estão fora do G4 ainda estão na briga. Essa é a importância de uma solidez defensiva que dificilmente um time que tem a 3ª pior defesa, que é o caso da defesa do Cruzeiro hoje, tem alguma chance de sonhar de fato com algo grande. Isso vale para a Série A, vale para a Série B. Depois a gente também pode comparar números, como que os números da Série A e os números da Série B, embora são campeonatos diferentes, de níveis diferentes, como que os números são parecidos quando você compara G4, quando você compara Z4, quando você olha para os campeões, quando você olha para os lanternas. Afinal de contas, são campeonatos de mesmo regulamento, então os números parecem muito. Dá para a gente fazer uma análise, sim, em paralelo dessas 2 competições.
Os números aí não mentem, a análise aí do professor Célio. E, senhores, os senhores têm mais alguma coisa para acrescentar ou podemos aí finalizar a nossa primeira edição do Mesa Quadrada? Bom, foi um prazer participar com vocês. Vou pedir o like da galera, né, para fazer esse vídeo chegar a mais pessoas. Um abraço para todos. Boa semana, pessoal. Valeu, pessoal. Sérgio. Até semana que vem, com mais debate aqui. Se Deus quiser falar do Galo classificado e falar um pouquinho de números nos meus únicos 10 minutos de imparcialidade na semana. Valeu, turma. Até semana que vem. Aqui estamos juntos por Minas, torcendo por Minas. E qual é o nosso lema? Vem para a Mesa Quadrada, você também. Obrigado, galera. Até a próxima mesa, se Deus quiser.